Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje tenho a honra de receber um amigo, Brunão. É isso aí. Brunão Morada, esse é o sobrenome dele. Acabou virando. Cara, que alegria te receber aqui, obrigado. Poxa, Douglas, obrigado. Uma honra, hoje ele vai ministrar lá na família Dizascope, depois eu quero até postar a pregação para vocês aí também, mas a gente aproveitou para fazer essa entrevista e o que eu queria te perguntar é que tem uma galera que nos acompanha muito firme, assim, muito querendo viver algo para Deus, assim, pessoas que já tiveram um encontro real com Jesus. E hoje vocês são pessoas que têm transformado, cara, a nossa nação, têm tocado a nação através da música. E eu queria te fazer essa pergunta, o que você falaria para essa galera hoje que nos acompanha, que quer, cara, viver uma vida relevante, que quer servir o reino, que quer fazer algo para Deus, deixar um legado, sabe? O que você diria para essa galera? Poxa, a primeira coisa que eu falaria para essa galera de início você precisaria entender a diferença de você ir para um lugar e se tornar um lugar. O povo recebe uma promessa de que eles vão para uma nova terra, uma terra prometida. Só que no meio do processo da terra, antes de irem viver essa promessa, eles ouvem uma pergunta: vocês querem ser uma nação de sacerdotes? E a verdade é que no desenrolar da história toda, eles preferem mais ir para um lugar ao invés de se tornar um lugar. Entendi. E quando eles chegam nesse lugar, eles não sabem direito o que fazer lá, eles não conseguem compreender o propósito daquela promessa. Porque quando Deus fala, deixa a terra descansar, eles não deixam, eles não entendem o propósito direito daquela terra. Eu creio que nós precisamos caminhar em revelação, buscar as instruções e até viver aquilo que nós temos. Uma das coisas que mais tem trabalhado no nosso coração em todo esse tempo, porque nós temos o Ministério Morada, nós temos já há quase 10 anos. Então nós começamos isso há muito tempo. E desde então o Senhor tem trabalhado muito no nosso coração, muito dentro da resposta que João Batista dá para os discípulos dos fariseus, para aqueles levitas, aqueles sacerdotes, fariseus que foram enviados para fazer uma pergunta para ele. E essa pergunta tem muito dentro do que a gente está conversando agora. A pergunta é: o que diz acerca de si mesmo? Acerca de si próprio? O que você diz a respeito de quem você é? Responder isso, né? Exatamente, né? Quem é você? Fala aí, quem você é? A primeira pergunta deles você é Jesus? Ele diz não. Você é Isaías? Ele diz não. Então o que diz acerca de si mesmo? E a resposta dele, na verdade, é uma profecia de Isaías. Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Um dia Isaías profetizou isso. Eu acredito que ele leu tanto isso, ele quis tanto cumprir com essa palavra ao ponto dele se tornar a resposta dessa profecia. Então, quando ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, eu acredito que a resposta dele ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas, eu sou. E, cara, a cada coisa que a gente vai passando, eu acredito em todo o processo trifásico da Bíblia, todas as coisas. A Bíblia tem mania de 3, né? Né? E sempre a terceira parte é a mais difícil de responder. A primeira delas começa em ele poder dizer, eu sou. Primeira coisa, nós podemos dizer com autenticidade, nós sabemos quem nós somos. Eu vou falar bem da minha área, que é de ministério de adoração. E, cara, antes de eu descobrir quem eu era, cara, eu fui o David Keelan, eu fui o Fernandinho, eu fui o Antônio Cirilo. Eu fui todas as minhas referências antes de descobrir quem eu sou. Eu não acredito que esse bombardeio de referências que eu tive, que nós temos hoje, é para me atrapalhar na minha descoberta. Pelo contrário, é para despertar aquilo que eu tenho de melhor em mim mesmo, para que eu seja ativado naquilo, consiga valorizar aquilo e dê uma resposta de saber quem eu sou. Mas hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade na sua identidade. Eu acredito muito quando Davi ele vai para aquela guerra, ele vai para aquela luta contra o gigante e quando Saul diz para ele, olha, pode ir, mas use a minha armadura. Eu deixo você funcionar, mas é com o meu formato, é com o meu molde. E ele se submete, ele vai. Só que a denúncia acontece, geralmente a denúncia que a gente quer postar no Facebook, a denúncia acontece. Ele não consegue dar um passo. Ele não dá um passo adiante, ele não consegue andar e todos conseguem olhar e falar, cara, ele não consegue funcionar desse jeito. Ele tem um jeito dele. Não cabe nele. Né? Não cabe nele, mas ele pelo menos se submeteu. Então por isso, Verdade. vai lá,
Ele sabia qual era a identidade dele. E a identidade dele não tinha nada a ver com o ambiente de guerra. Chinelo, bermuda, um estilingue na mão e falar, cara, vem pra cima. Então, quando a gente sabe, quando nós sabemos quem nós somos, cara, em Deus, é interessante falar sobre Davi. Eu amo muito falar sobre Davi, sobre identidade. Porque Davi é o próprio homem que um dia, quando um servo desconhecido fala para Saul, nós vamos trazer um tangedor, nós precisamos de alguém que possa tanger o instrumento para que Saul seja aliviado desses espíritos malignos que estão perturbando ele. Saul dá uma ordem, ele fala assim, então tragam-me um tangedor. Então um outro homem diz, eu conheço um filho de Jessé. Ele não diz eu conheço um tangedor, eu conheço um filho. E essa é a identidade de alguém que sabe quem é. É a identidade de saber que é filho. E quando você se descobre, tudo e todos ao seu redor vão saber quem você é também. Eu sou, saber quem é. Ele diz, eu conheço um filho de Jessé. Ele fala bem, ele toca bem, ele é valente, ele é homem de guerra e o Senhor é com ele. Então quando... Currículo, né, cara? Que currículo? De alguém que ouviu dizer, que conhecia quem ele era. A Bíblia não fala se ele era um amigo muito próximo, mas, cara, quando seus amigos podem falar de você, num ambiente que você não tá, que você é um homem de guerra, que você é um filho, que você é valente, que você fala bem, que você toca bem, e principalmente poder dizer, cara, eu conheço alguém que o Senhor é com ele. Ao ponto de nós andarmos tanto com o Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, consigam ver esse relacionamento diário. Então, quando eu posso dizer eu sou. Então, o primeiro ponto seria identidade. Identidade. Saber quem é. Exatamente. Okay. Saber quem é. A segunda parte dessa resposta de João Batista é dizer eu sou a voz. E aí cada vez mais vai complicando o nível de resposta dele. Porque eu sou a voz é você poder dizer com propriedade e você saber o que você carrega. É você saber dizer qual é o seu conteúdo, qual é a sua mensagem, qual é a sua canção, por que você nasceu, é você saber por que você está aqui nessa terra, saber qual que é a centralidade daquilo que você comunica, sabe assim, saber que você é uma pessoa de garra, eu sou uma pessoa que tenho muito amor, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, eu sou uma pessoa que tenho muito, sabe, saber aquilo que você carrega. Sim. Então, e hoje, infelizmente, em alguns lugares, quando nós estamos numa mesa com pessoas, e o lindo de estar na mesa com os amigos é que sempre vem aquela pergunta, né? Sempre acaba surgindo aquela questão e cada um acaba liberando o que ele tem carregado. E quando a pessoa libera assim, o que eu tenho carregado é isso. E a gente olha e fala, cara, eu já ouvi isso em outro lugar. E o lindo de você conseguir responder eu sou a voz. A voz é você saber o que você carrega. É você conseguir olhar para Paulo, que um dia diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também posso ensinar agora. Em saber que ele não estava no dia em que o pão foi partido, ele não estava no dia em que o cálice foi dado, ele não estava ali no dia em que Jesus foi traído, mas ele pode dizer, eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E quando nós recebemos o Senhor, porque nós sabemos quem somos, nós realmente vamos ter a centralidade da nossa mensagem, daquilo que nós carregamos. Então você não vai ser tentado por qualquer outro vento de doutrina. Você não vai ser abalado por qualquer outra coisa. Você vai ser expandido, você vai receber um upgrade, você vai receber atualização. Mas você sabe o que você carrega, então você pode liberar em cima daquilo. É muito louco, porque quando você entende o que você carrega, você para de se comparar, né? Exato. Porque não existe comparação. Como é que Exato. eu vou falar assim, poxa, o Brunão tá viajando tanto, eu não estou viajando. Não existe comparação. Exato. Ele tem uma voz, eu tenho outra voz, não dá para comparar, Exato. né? Poxa, se tratando em qualquer área que você for fazer da tua vida, eu falando muito dentro da minha realidade, cara, eu tenho amigos que são ministros de adoração, ministros da palavra, e cada um deles, eles liberam de uma forma diferente. Diferente, cara. E, cara, a gente tem aquela mania de achar que a grama do outro é mais verde que a nossa, né? É verdade. E aquela desejo de olhar e falar, nossa, cara, eu podia fazer... Que legal isso que ele faz, cara. O jeito que ele move, o jeito que... Nossa, eu vou fazer também. E aí você começa a perder a sua autenticidade. E eu acho que a gente pode olhar para isso e falar, nossa, que legal a forma que ele se move
eu vou descobrir a minha também. Exato. Acho que esse é o jeito certo. Exato. Eu falo muito sobre a questão da diferença da referência e da inspiração. Sim. Eu acredito que uma referência para nós, ela nos dá um limite. Sabe assim, se eu chegar lá, tá bom. Legal. Se eu me mover daquele jeito, tá ótimo. Se eu conseguir falar daquele jeito, acabou. Mas uma inspiração, ela se torna um ponto de partida. Uau, sobe Sabe? no ombro, né? Exatamente, é o teto. Aquela ideia, aquela pessoa, aquele ministério, aquela forma é meu teto. Dali eu tenho um ponto de partida para onde eu posso ir. Eu lembro que quando eu comecei, eu também às vezes já aconteceu de eu pegar uma pregação de alguém e falar, cara, que pregação incrível e tal. Eu falei assim, vou pregar essa pregação. Eu pegava o esboço e pregava. Mano, não acontecia nada, cara. Não rolava. Era a pregação mais incrível, um cara impressionante. E às vezes eu vinha com um versículo ali que Deus falou comigo e aconteceu alguma coisa. E aí, o que eu senti Deus falando comigo, até do texto de Davi, seria: você é mais poderoso com o seu estilingue do que com a armadura e com a espada do outro. Exato. Entendeu? Apesar da armadura e a espada do outro parecer muito bom pra guerra, você é poderoso com o seu, né? Exatamente. Com a sua música, com a sua Com palavra, aquilo que você com a sabe sua se arte, mover. com a sua, Tanto sua voz. tanto é que dentro agora, voltando para Davi, tanto é que a questão da queda desse gigante, a gente acha que os gigantes vão cair de forma sobrenatural. Porque, na verdade, um livro antes fala que tinha 600 homens canhotos que, com o mesmo estilingue, eram capazes de acertar um fio de cabelo com uma distância impressionante. Ou seja, era algo que os meninos daquela época eram bons fazendo. Eram bons. Ou seja, isso cai com algo que você é bom fazendo. Você é bom fazendo isso. Exato. É coisa de falar com um brasileiro apitar um jogo de futebol. Não foi sorte. Ele era bom. Exato. Ele sabia fazer aquilo. Então fala exatamente dele saber quem ele era. Então o eu sou fala de quem eu sou, né? De identidade. A voz falaria mais sobre vocação? Exato. Aquilo que eu carrego, meu conteúdo, que eu faço, o que eu fui chamado para fazer. Exatamente, cara. Eu fui chamado para o ensino, eu fui chamado para o apacentamento, eu fui chamado para ganhar, eu fui chamado para profetizar, eu fui chamado para estabelecer o reino através de empresas e fazer com que isso seja feito com a cultura do reino, que é com paz, justiça e alegria. Você exatamente saber para o que você está aqui, e você realmente não vai ser tentado mais com as comparações. Elas vão vir, mas elas não terão o mesmo efeito de antes. Legal. Tá, e depois? Eu acredito que depois de eu saber quem eu sou, a voz, saber o que eu carrego, vem a terceira e última parte, que é do que clama no deserto. E João, ele tá ali dizendo, João Batista, ele tá dizendo, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego e eu sei qual é o meu papel e qual é o lugar para que eu anuncie isso. Ele sabia que o lugar dele naquele momento era estar no deserto. Quando eu falei lá atrás que um povo não responde no deserto, vocês querem ser uma nação de sacerdotes? No deserto eles respondem, Moisés, vai você. Essa foi a resposta deles. Um dia, um homem responde no deserto e as pessoas saem da cidade para ir para o deserto. Ouvir a voz. Saem da terra prometida. Né? Exatamente, exatamente. Saem da terra prometida para ir ouvir a voz que clamava no deserto. Porque quando a gente sabe quem é, quando a gente sabe o que carrega e quando a gente sabe qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar, o lugar que você estiver, cara, as pessoas vão sair de qualquer lugar para ouvir aquilo que você tem carregado. Então você sabe que você é uma voz que clama numa faculdade, que clama no meio acadêmico, que clama numa praça, que clama numa mesa, que clama numa internet, que clama em algum lugar. Então eu acredito que quando nós sabemos quem somos, o que carregamos e qual é o nosso papel, o papel ele entra muito na estação da nossa vida das instruções. Eu volto a repetir aquilo que eu falei no início. Eu acredito que todo cristão ele deve caminhar em revelação, instrução e discernimento de tempo. Então eu não acredito que a gente tem uma revelação e já vai viver. Eu acredito que após a revelação eu preciso buscar instruções, porque nas instruções elas contêm como e quando. Entendi. Jesus aparece quando nasce, aparece aos 12 anos e depois desaparece 18 anos na história. E reaparece aos 30. Fazendo o quê? Buscando instruções. E é isso que eu queria... De como e quando. Eu queria até encerrar nessa questão. Você começou falando algo assim que eu não sei se todo mundo pegou. Morada tem 10 anos.
E eu ouvi uma frase do Gustavo Paiva até lá no Fire que cravou no meu coração. Demora bastante tempo para Deus fazer algo de repente. Exatamente, para que as coisas aconteçam de repente. A morada não tem 1 ano. Não. A morada não tem 6 meses. Não. A morada não tem a data do último vídeo que você viu. A morada tem 10 anos, né? Então eu acho que a mensagem que eu queria deixar para essa galera é, cara, não é no final desse vídeo que você acha a voz, que você entende quem você é, que você acha o seu lugar. É uma caminhada, né, cara? Exatamente. Uma caminhada, você tem que estar disposto a entrar numa caminhada de 5, 10, quem sabe 18 anos. Né, João Batista teve um tempo de 18 anos escondido para 18 meses de ministério, mas virou tudo de ponta cabeça. Né? Então eu creio que essa diferença que uma galera tanto quer fazer, ela tem que submeter ao tempo, né? Exato. Tem que submeter a um processo, né? E também encontrar satisfação em qual é o seu lugar. Essa é uma coisa bem complicada. Encontrar satisfação no seu deserto, no seu campo, no seu curso, na sua profissão. E ser fiel, né? É você não olhar para alguém que está acontecendo alguma coisa e falar, cara, o meu papel é aquele lá. Não, cara, descubra qual que é o seu e encontre satisfação. Sim. Encontre a alegria de entregar a mensagem, ser quem é, liberar o que carrega e descobrir qual é o seu lugar. Eu acredito que quando a gente descobre essas coisas, você pode realmente preparar um caminho para que o Rei da Glória possa entrar, fazer, reinar com justiça e liberar através das nossas vidas. Glória a Deus, mano. Obrigado, mano. Amém. Espero que esse vídeo tenha abençoado você e a sua caminhada aí, tenha te dado um empurrão para você entrar naquilo que Deus tem para você e que Deus, cara, te dê muita sabedoria, muita revelação. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir algumas coisas. Aperta no gostei aí, deixa um comentário que Deus ministrou no seu coração. E também eu quero te incentivar a seguir a galera do Morada em todas as redes sociais. Vou deixar os links aqui no canal do YouTube. Eles estão prometendo que vão começar alguma coisa no YouTube aqui. Já vou jogar aqui que é para ficar comprometido mesmo. E que, cara, Deus abençoe muito vocês e nunca se esqueçam que vocês são cópias de Jesus. Valeu, mano. Valeu.